Bom dia, graça e paz, queridos irmãos, amigos que estão nos ouvindo nessa hora. Vamos deixar com você mais uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, de 13 a 16. Diz assim: Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Nós temos aqui o encontro daquelas crianças com Jesus. Na verdade, o encontro das crianças, o encontro daqueles que estavam levando as crianças até Jesus, e ali também os discípulos que estavam naquele momento. Porque quando as crianças eram levadas até Jesus, os discípulos tentaram impedir, talvez por acharem que era perda de tempo, talvez por acharem que era desperdício ali de trabalho, de tempo, estar levando crianças até Jesus. Então, naquele tempo, as crianças não eram tão valorizadas. Mas nós aprendemos algumas coisas com isso, porque Jesus repreendeu os discípulos, Jesus depois toma as crianças nos braços e as abençoa. E diz, olha, deixe vir a mim as crianças. Esse é o Senhor Jesus. O que nós aprendemos então com esse encontro das crianças com Jesus? Primeira coisa que nós aprendemos é valorizar a alma de uma criança, né? Como que tem valor para Deus uma criança. Quando os discípulos tentaram impedir, Jesus disse, não as impensais. Elas precisam vir, de tais ao reino dos céus. Deixem elas virem a mim. Então Jesus ensina que a gente precisa valorizar a criança, a gente precisa cuidar da vida espiritual da criança, a gente precisa fazer de tudo para levá-las a conhecer Jesus, levá-las através da palavra, do exemplo, qualquer oportunidade que tenhamos de trazer uma criança a Cristo. A Bíblia tem vários exemplos de crianças que foram ensinadas desde pequenas e aprenderam a amar a Deus. Temos o exemplo de Timóteo, que disse, né, desde criança, lá na carta de Timóteo fala, ele guardava as escrituras, ele aprendeu da sua avó, da sua mãe, e ele guardava, ele aprendeu as escrituras desde pequeno. E temos outros exemplos também na Bíblia, né? Eu gosto muito daquele exemplo de Sansão, em Juízes capítulo 13, quando os pais de Sansão foram avisados do nascimento dele, a primeira coisa que o pai quis perguntar ao anjo do Senhor foi, o que nós faremos dele? O que ele vai ser? Como nós temos que cuidar dele? Então, a preocupação de saber como ensinar, o que fazer com o seu filho. Então, como é importante? Jesus está declarando aqui nesse texto que é muito importante a alma de uma criança. Eu quero pensar também com você que assim como uma criança, qualquer pessoa, você lendo os textos da Bíblia, você vai encontrar isso. Jesus de maneira nenhuma lançou fora alguém que foi até ele. De maneira nenhuma ele disse, não, você não pode vir até mim. Pelo contrário, ele tanto recebeu as crianças, como ele recebeu aqueles que estavam doentes, como ele recebeu homens, mulheres, sejam idosos, sejam mais novos, não importava a classe social, econômica, ele esteve com chefes lá da sinagoga, centuriões e tantas outras pessoas, e assim mesmo mendigos, pobres, e ele atendeu a todos, ele recebeu a todos, porque Jesus, ele fala para nós do valor de uma alma. Ele diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro, quando ele diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, para Jesus, todos nós temos um valor muito grande. Por isso ele deu a vida por nós. E nós devemos valorizar todos, sejam crianças, seja quem for. Nenhuma pessoa nós devemos excluir
de pregar, de ensinar, de falar de Jesus, de trazer para junto de Jesus, porque Jesus deseja que todos possam vir ao seu encontro. Segundo lugar, nós percebemos aqui que Jesus fala, né, que nós devemos ser como crianças. Ele diz, olha, digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Talvez aqui Jesus estivesse pensando numa criança, na inocência da criança, né? O desapego com as coisas do mundo, a sinceridade, a humildade, a singeleza, a pureza que normalmente faz parte da vida de uma criança. Porque a criança não significa que ela não tenha pecado, mas ela aprende com os adultos, ela aprende com o exemplo, muitas vezes, a mentir, a fazer as coisas que não deve. Porque isso já está dentro dela, mas ela vai aprendendo e ela vai praticando ações que, na verdade, não são ações que deveriam fazer parte da vida de uma criança. Então, Jesus fala que devemos receber o reino de Deus como uma criança, né? Com singeleza, com sinceridade, com humildade, né? Com verdade, pureza. É isso que Jesus fala. Aquele que faz parte do reino de Deus precisa ser dessa maneira como uma criança. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, que possamos aprender aqui com esse encontro, que realmente toda pessoa, seja ela criança, adulto, seja quem for, ela é importante para Deus. Que possamos aprender também a valorizar as crianças, ensiná-las, guiá-las no caminho do Senhor. E que possamos também aprender que precisamos ser como crianças dentro do reino de Deus. Que haja pureza, sinceridade, humildade, que haja todas essas características que são parte da vida de uma criança. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse dia, louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor renova as Tuas misericórdias conosco. E mais um dia nós podemos gozar na Tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, Deus, cada pessoa que nos ouve, cada irmão, cada amigo, cada família. Tu conheces as necessidades, Tu sabes dos desafios, ó Deus, que teremos que enfrentar nesse dia. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada um, Senhor, e ajude nas suas necessidades. E que, ó Deus, que nesse momento também seja um momento oportuno para que possamos refletir sobre a nossa vida contigo. Porque nós precisamos ser puros, precisamos ser simples, precisamos ser humildes, precisamos, para fazer parte do teu reino, precisamos de Jesus no nosso coração. E Jesus deseja que tenhamos essas características que fazem parte de uma criança. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda também, ó Deus, aquele que de repente se sente excluído, ó Pai. Mas que em nome de Jesus, nesse momento, sinta-se abraçado pelo Senhor, amado pelo Senhor, porque o Senhor a ninguém rejeita. Todo que vai ao Senhor com fé, com certeza de que realmente o Senhor é Salvador, é Senhor, todo aquele que te busca de coração, o Senhor recebe, ó Pai. Abençoa cada um, ó Pai, nessa hora. Dá-nos um dia na Tua presença. Cuida, ó Deus, de cada um de nós. Tem misericórdia, ó Pai, do nossa cidade, do nosso país. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão sofrendo nessa hora por tudo que está acontecendo no mundo. Mas que o Senhor, ó Deus, derrame graça e ajuda necessária, ó Deus, para cada um, ó Pai. Pai, nós te agradecemos por tudo e te pedimos também em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia, juntamente com a sua família, um dia na presença de Jesus.